Fala, fiel, tudo bem? Passando por aqui para atualizar as últimas do Timão. Nesta quarta-feira, dia de Copa do Brasil, Corinthians que enfrenta o Santos na Vila Belmiro, jogo às 9h30 da noite e com a classificação muito bem encaminhada. Corinthians que, na partida de ida, jogando na Neoquímica Arena, goleou 4-0. Pode perder hoje por até 3 gols de diferença, o que, convenhamos, é extremamente difícil, é quase impossível, né? Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas o Corinthians está com a classificação muito bem encaminhada. O time já chegou ontem na cidade de Santos. O Vitor Pereira fez um trabalho de posicionamento, bola na área, tanto na defesa quanto no ataque, treinou cobranças de pênaltis, claro, tem que se precaver, mas a partida só irá para a decisão por pênaltis caso o Santos vença por uma diferença de 4 gols. Também, convenhamos, quase impossível, uma missão dificílima para o time do Santos. O Corinthians chega nessa partida com a classificação encaminhada. Tanto que o Vitor Pereira deve manter um time muito parecido com aquele que enfrentou o Boca na Argentina e enfrentou o Flamengo no último domingo. Um time ainda sem os seus principais jogadores, como o William, como o Renato Augusto, jogadores como o Fagner, que ainda estão no departamento médico, exemplo do Maicon. Então o Corinthians vai com aquele time mais alternativo, digamos assim, mas um time que vem dando resultados e deixando o Corinthians vivo em 3 competições, né? O Corinthians é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 1 ponto só atrás do primeiro colocado, está classificado já às quartas de final da Libertadores, para enfrentar o Flamengo, e hoje pode dar um passo ainda mais importante, classificando-se aí para as quartas de final da Copa do Brasil. O provável time, mediante todos os desfalques, deve ser ali com Cássio, na direita o Rafael Ramos, os 2 zagueiros, Gil e Raul Gustavo, e na esquerda o Bruno Melo. No meio-campo, Duqueiroz, Cantígio e Juliano, e na frente o Adson, o Mosquito e o Roger Guedes. Pode ser esse o time que enfrenta o Santos. O Corinthians que tem que jogar com muita tranquilidade, tem o jogo na mão, né? Tem o jogo na mão, não podemos negar isso. A pressão é toda para o lado do Santos. Aliás, acho que pela primeira vez nessa temporada o Vitor Pereira pode jogar sem aquele peso, sem aquela pressão do resultado, de ter que fazer o resultado, como foi exemplo do Boca, tinha que ganhar do Flamengo para quebrar aquele tabu de 9 jogos, de 8 derrotas e 1 empate. Então, eu acho que pela primeira vez desde a chegada do Vitor Pereira, o Corinthians pode sim fazer um jogo muito mais tranquilo. Repito, a pressão está toda do lado do time santista. O Santos é que tem que tomar a iniciativa do jogo, o Santos é que tem que fazer gols. O Corinthians, se souber explorar o contra-ataque, se souber explorar a posse de bola, o Corinthians pode fazer um placar muito bom na Vila Belmiro e consolidar de vez aí a classificação, né? Vai consolidar com empate, com derrota por 1, por 2 ou até por 3 gols de diferença. Mas, claro, uma vitória muito importante para manter aí esse ritmo alto que o Corinthians vem tendo nesses últimos jogos com o Vitor Pereira. Repito, Corinthians vivo em 3 competições, o que é muito difícil de acontecer, você conseguir manter esse nível alto em 3 competições tão difíceis como são as Libertadores, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Portanto, esse é o time provável do Corinthians para o jogo desta noite contra o Santos. Quem também falou pela primeira vez, desde que começou essa especulação em relação ao Balbuena, foi o próprio jogador que está no Paraguai, visitando a família, revendo familiares, ele que não tinha esse contato desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. O Balbuena passa uns dias descansando. Em entrevista à ESPN Brasil, ele disse que não tem nenhuma proposta de times europeus, né, e que as coisas estão bem encaminhadas aí com relação ao Corinthians. Não acredito que o Balbuena, nessa altura do campeonato,
dê para trás, até pela característica, é um jogador que, quando deixou o Corinthians, disse que gostaria de voltar, quer voltar e gostaria de disputar mais uma temporada. Aproveitando o Corinthians, claro, pegando essa brecha aí da FIFA, aonde o jogador pode, né, através dessa cláusula da FIFA, que permite ao jogador que esteja jogando na Rússia, na Ucrânia, que eles sejam emprestados a outras equipes. Portanto, Balbuena chegando, ele ficaria até junho de 2023. E aí as coisas estão muito bem encaminhadas para isso. Portanto, Balbuena, ainda essa semana, deve sim chegar a São Paulo para exames médicos e, claro, posteriormente, assinatura de contrato. Corinthians continua de olho no Fausto Vera, jogador de 22 anos do Argentino Júnior, já fez uma proposta oficial e agora espera pelo sim do jogador, né? Também disse, a diretoria do Corinthians falou que não vai entrar em leilão para ter o Fausto Vera, é um volante, é um jogador que tem como características, né, uma boa marcação e uma boa saída de bola. Confesso que eu não o conheço, eu não vi o Fausto Vera jogando. Então, mas se o Vitor Pereira deu o aval à direção para que continuasse a investida, tentasse uma proposta, é porque é um jogador que passa aí por uma boa avaliação do Vitor Pereira e da sua comissão técnica. Então, mas o Corinthians já deixou claro que não vai entrar em nenhum leilão para ter o volante argentino. Fez a proposta e agora ainda não tem uma data, essa proposta não estipula um prazo, e fica aguardando, sim ou não, do volante de 22 anos que pertence e foi revelado pelo Argentino Júnior. Então é isso, Corinthians de olho no mercado, o Corinthians preocupado com as competições que vêm pela frente, com as partidas decisivas, e a primeira delas, mais uma delas, hoje à noite, contra o Santos na Vila Belmiro. Se você ainda não se inscreveu aqui no 12 em Campo, se inscreve, rapaziada. É rapidinho, você dá um clique lá, vem com a gente, se inscreve, deixa seu like. É muito importante para o crescimento do canal. Valeu? Eu espero todos vocês no pós-jogo de hoje, hein? Depois de Santos e Corinthians, tem 12 em Campo aqui no YouTube. Portanto, aguardo vocês, 12 em Campo, YouTube, logo depois de Santos e Corinthians. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau.